Estamos começando mais um episódio do podcast HUEL com você. Hoje vamos falar sobre doação de órgãos e tecidos, da notificação ao transplante, o processo de doação de órgãos. Estamos no mês da campanha Setembro Verde, que é o mês de conscientização sobre o tema. E para falar com a gente sobre o assunto, estamos com dois profissionais que atuam no sistema de captação da região de Londrina. Caroline Rafaela de Marques, enfermeira graduada e pós-graduada pela UEL, especialista em urgência, mestranda em enfermagem, atual coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital Universitário da UEL. Também conosco, Fernando Nelson Lara, graduado em enfermagem, especialista em captação, doação e transplante de órgãos e tecidos pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, enfermeiro da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Atua há 14 anos na Organização de Procura de Órgãos, a OPO, de Londrina. Bem-vindos. Obrigado. É um prazer receber vocês para a gente falar sobre esse tema, né, que é a doação de órgãos no mês da campanha, e esclarecer como se dá esse processo, né, dos protocolos que são muito sérios, né, que são adotados pelos hospitais, e como as equipes atuam dentro das instituições para buscar os consentimentos dos familiares, né. O HUEL vem se destacando há alguns anos como grande notificador no sistema estadual de transplantes do Paraná. E, inclusive, foi certificado pela OPO, né, como o primeiro lugar na categoria Hospital Notificador de Morte Encefálica no ano de 2023. Antes da gente começar, eu lembro que esse episódio está disponível em áudio no canal HUEL com você no Spotify e no canal do YouTube Hospital Universitário da UEL. Bom, vamos começar com o Fernando. 44.351 é o número de pessoas que aguardam por um transplante no Brasil, segundo dados que a gente pegou do site do governo federal no dia 2 deste mês. A doação de órgãos é um ato de generosidade que pode transformar a vida de quem recebe, né? Mas o que exatamente isso envolve? Eu queria que você explicasse para nossos ouvintes em que consiste a doação de órgãos após a morte, que pode ser encefálica, depois você explica também que há outros casos, né? Mas vamos começar então com essa primeira pergunta. A doação de órgãos, ela tem várias definições, né? É um ato de generosidade, é um ato de amor, é um ato de entrega, e eu digo que, mais do que isso, é um ato de salvar vidas, né? Quem, às vezes, está numa situação que vê um outro sofrendo, não se sinta feliz em poder salvar, ajudar o próximo, né? A doação de órgãos, ela é isso, né? Ela é realmente um ato de salvar vidas daquelas pessoas que têm uma limitação, porque precisa de um órgão, da falência do órgão, e que as famílias vão poder, a partir do momento daquele falecido, do doente querido delas, né, proporcionar uma perspectiva de vida melhor para aquelas pessoas que estão sofrendo, né? Existem, lógico, os tipos de doadores, que a gente pode comentar, mas a princípio a doação, quer dizer, pós-mortem, ela é algo que não traz dano nenhum para o doador, né, porque ele faleceu, então dano não traz questões de dores. Às vezes as pessoas perguntam, mas o falecido vai sentir dor? Não, ele não vai sentir justamente porque ele está falecido, porque a doação é pós a morte, né? Então não dá dano nenhum para o falecido. E há uma gratificação grande que é para o receptor, as pessoas, né? E não é só o receptor. A gente conversa, né, Carol? E eu sempre procuro dizer assim, que não é uma pessoa que salva, né, quando você tem uma doação, é uma família inteira, né? É um pai que está ali no nascido da sua família, é um filho que tem seus irmãos, é toda uma família. Então não dá para a gente mensurar a extensão quando a gente tem uma doação de órgãos. E a qualidade de vida depois, né, que algumas pessoas até deixam de ter que fazer alguns tratamentos. Em resumo, a doação de órgãos, ela é um bem da sociedade e que retorna para a sociedade,
Sim. Sem a sociedade não tem doação. E é essa pessoa que depois vai retornar para o mercado de trabalho, que vai poder produzir, que volta para suas atividades. Isso é muito importante. Sim. E, Carol, quais órgãos podem ser doados? Os órgãos que podem ser doados são coração, pulmões, rins, fígado e pâncreas. E também tem os tecidos, né? Que são as córneas, as válvulas cardíacas, os ossos, os tendões e a pele. E um único doador pode, eu já ouvi falar que podem ajudar mais de uma pessoa. Como é que é? Isso, então, igual o Fernando comentou, um único doador ele pode salvar até 8 vidas, que a gente fala, né? Porque, assim, igual quando tem um doador de córnea, as 2 córneas não vão dar para a mesma pessoa, né? Então, vai um para cada receptor, os rins é a mesma coisa, então, por isso que pode estar ajudando mais que um. Bom, então, um único doador, a gente pode falar que ele pode ajudar até 8 pessoas se todos os órgãos estiverem aptos para doação, né? E quais etapas que envolvem a doação? Como é que é o processo? Então, a gente fala que o processo ele é muito seguro, rígido e regido por lei, né? Então, assim, a gente, quando tem um hospital que tem mais que 80 leitos, ele tem que ter uma CIDOT, né? Que é a Comissão Interhospitalar de Doação de Órgãos e Transplante para Tecido. Uma CIDOT funcionante, que a gente fala. Então, ela é composta por uma equipe de multiprofissionais, multidisciplinar, que vai acompanhar esses pacientes diariamente que tem alguma doença neurológica grave ou que tem algum traumatismo craniano que possa evoluir para um caso de morte encefálica. Então, após a suspeita, que a equipe médica tem uma suspeita de morte encefálica, o paciente foi ou está evoluindo para isso, a gente acompanha, é convocada a família, explicado todo o processo, que vai ser realizado diversos exames, a gente já faz o acolhimento desse familiar, tira todas as dúvidas, aciona uma rede de apoio também, né, porque é um diagnóstico muito sério. E após a confirmação desse diagnóstico, aí sim que a gente, se o paciente tiver critérios, aí a gente aborda sobre a doação de órgãos. E a gente pode confiar no diagnóstico de morte encefálica. Ah, totalmente. Hoje, assim, quando tem um diagnóstico, uma suspeita de morte encefálica, tem que ter médicos capacitados, qualificados, né? Então, é feito 2 exames clínicos por médicos diferentes, que tenham o curso, né, capacitado para isso. Dentre desses 2 exames clínicos, é realizado um teste de apneia também, e ainda é feito um exame complementar, que é um exame de imagem, né? Então, no Brasil, hoje é o mais completo e seguro no mundo, porque fora do país, muitas vezes nem é realizado esse último exame, que é o exame complementar que a gente fala. O órgão, né, depois que ele chega no receptor, tem esse segundo processo. Como que é para até chegar a quem vai receber esse órgão? Todas as pessoas que estão para receber um órgão, dependente se está na rede pública ou privada, ele tem que estar numa lista de espera. Essa lista é do Ministério da Saúde, tá? Então, todas as equipes médicas que colocam seus pacientes na fila têm acesso, então eles vão incluir o receptor nessa fila. É uma fila única. É uma fila única. Ela funciona primeiro por regionalização, então ela funciona primeiro por estado, né? Mas quando a gente fala de fila única, é no sentido de que, por exemplo, uma pessoa não pode ter um cadastro no Paraná e, por exemplo, fazer um cadastro em São Paulo, para o mesmo órgão. Ele não vai conseguir fazer esse cadastro. Ele pode optar. Ou ele fica no Paraná ou ele vai para outro estado. Ele tem a opção aonde ele quer ser transplantado. Mas ele não consegue ficar em 2 posições, por exemplo, em 2 filas diferentes. E quando a gente tem um órgão, a primeira logística de distribuição ela é regional, ou seja, ela funciona por regionalização, então ela vai funcionar dentro do estado. Se o estado faz aquele tipo de transplante, tá? Então, por exemplo, o Paraná, um dos únicos órgãos que a gente não está transplantando agora são os pulmões, tá? Já transplantamos no passado, recentemente não sei porque a equipe parou de transplantar, parece que deve voltar futuramente, mas o pulmão a gente não está transplantando no momento. Então, toda vez que a gente tem um potencial doador, e que, por exemplo, ele é um doador de pulmão, então não vai ser ofertado para os paranaenses, porque nós não temos essa modalidade de transplante aqui. Então, o sistema, eu como OPO, vou informar o Sistema Estadual de Transplantes, esse, por sua vez, vai informar a Central,
Nacional de Transplante, e essa vai fazer a disponibilização do órgão, tentar fazer o mais próximo possível da nossa região. Nós temos centros transplantadores em São Paulo e temos a Santa Casa de Porto Alegre, que é no Rio Grande do Sul. Então, para uma desses dois locais iria, por exemplo, os pulmões. Depois tem outros estados, mas eles seriam mais longe, e aí a logística está sempre por proximidade. Mas se nós temos, por exemplo, um rim disponível dentro do estado do Paraná, nós temos uma fila hoje que chega a quase 2.000 paranaenses aguardando um rim. Mais de 35 mil quase esperando um rim no Brasil. A primeira oportunidade é que esse rim ele fique dentro do estado, por uma questão de proximidade, até por uma questão que quanto mais rápido um órgão ele é transplantado, melhor para o receptor. Então você tenta priorizar isso. Então toda vez que a gente tem um doador, a CIDOT ela vai nos informar, a gente acompanha, nós somos parceiros, então nós trabalhamos juntos. Toda vez que a gente tem um doador, esses dados entram numa plataforma do Ministério da Saúde, que é única no Brasil. A Central Estadual de Transplante vai avaliar por critérios de alocação de cada órgão, existe um critério de alocação, vai fazer a disponibilização desse órgão para as equipes por receptor mais próximo, e aí faz toda uma logística para que a cirurgia aconteça, às vezes por várias equipes no mesmo momento, e que esses órgãos saiam também, às vezes simultâneos, e que a logística de transporte desses órgãos chegue o mais rápido possível ao centro transplantador, obviamente por receptor. Porque tem um prazo que o órgão pode permanecer. Cada órgão existe um tempo, nós chamamos tempos de isquemia, filho. Então, cada órgão vai ter um tempo. Pra vocês terem uma ideia, o coração é um órgão que a isquemia é a menor de todas. São 4 horas. Então, fazer uma logística de captação, pensar em logística, às vezes, aérea, até mesmo logística terrestre, 5 minutos vai influenciar num sucesso do transplante. Então, quando a gente, eu falo assim que Londrina está muito privilegiado, né? HU é muito privilegiado, porque nós somos muito próximos do aeroporto. Muito próximo. Né? Então, fazer uma logística entre HU, por exemplo, aeroporto, é fácil, porque o tempo nosso é muito rápido. Só que esse tempo nosso é o tempo da captação do médico, a saída desse órgão, a entrada desse órgão no carro, tudo isso é computado o tempo. Então, para nós aqui é fácil, mas a gente tem que imaginar que nossos... Londrina transplanta coração, e nem todo transplante de coração vem daqui do HU, vem dos hospitais de Londrina. Às vezes vem de outro estado. Então, se conseguir fazer essa logística no menor tempo possível, é extremamente complexo. E a questão da anonimidade, né? Qual que é a importância de tanto quem vai receber, quem vai doar, ser anônimo esse processo? Esse é um ponto que gera muita polêmica. No passado, a legislação ela não tinha essa questão do anonimato entre ambas as partes. Porém, existe uma recomendação, e aí alguns defendiam de não conhecer, de não ter conhecimento de nenhum dos dois lados. Nós tivemos boas experiências, mas nós tivemos más experiências também. Tivemos os dois lados. Hoje a gente tem uma legislação, então hoje o anonimato ele é resguardado por lei, tá? Então, não é revelado para a família, nem do receptor, nem do doador, quem são as pessoas que vão nesse órgão. As pessoas, hoje, a mídia tá assim, ela ajuda, né, as famílias nesse sentido. Algumas famílias, elas começam a ligar informações, que às vezes o hospital notifica alguma coisa, eles acabam, às vezes alguém publica, faz uma publicação, aí um que precisava, estava meio próximo, eles acabam, às vezes, se encontrando. Mas isso não é uma prática que é feita nem pela CIDOT, né? Existe o sigilo da CIDOT, por isso que existe essa comissão, nem pela OP, muito menos pelo Sistema Estadual e Sistema Nacional de Transplante. E assim, por mais que a pessoa faça essa relação, não tem como ela ter certeza também. É mais uma questão dela, pelo horário, se ela acha. Exatamente. Mas isso não é confirmado, não. Né? Até para não gerar, acredito, situações de repente a pessoa se sentir muito ligada ou, né, saber quem vai doar e de repente não, né? O conflito de interesses. Conflito de interesses. Então, eu acho bem importante essa questão do anonimato, realmente. A gente separou algumas perguntas que vieram do nosso
direct, que são perguntas que as pessoas têm dúvida, geralmente, que vocês esclareceram. Fernando, se eu for doador, os médicos não farão o possível para me salvar? Essa é uma pergunta que acho que a gente mais recebe, né? Não, imagina, né? Eu trago assim, que, na realidade, não a doação de órgãos. Se a gente for ver o processo da doação, a gente só tem doação quando alguém falece, tá? Ou por critérios circulatórios, ou por critérios neurológicos. O falecimento, ela é uma perda para a equipe médica, então ninguém quer perder ninguém. As pessoas entram nas instituições de saúde para serem salvas, para serem curadas. A morte, ela não vem com um desfecho natural, né? Ela não é tratada dessa forma. Então, perder um paciente para a equipe médica não traz assim, uma alegria porque ele vai perder e ele vai ser doador de órgãos. Pelo contrário, é uma perda, né? Então, não, isso não acontece, né? As pessoas entram nas instituições, entram nos hospitais para serem salvas. Algumas delas não vão conseguir, e pelo desfecho natural da sua doença, que trouxe ao hospital, a instituição, a levou ao falecimento, ou por parada circulatória, ou por morte encefálica. Nessa circunstância, nós vamos, e eu faço uma delas. Às vezes as pessoas associam morte encefálica com doação de órgãos, né? Toda morte encefálica, ele vai ser um potencial dador de órgãos? Não. A morte encefálica, ela é um diagnóstico médico. Agora, todo doador vem de um diagnóstico de morte encefálica, mas nem toda pessoa que é submetida a um diagnóstico de morte encefálica, ele é um potencial doador. Existem critérios de você estar avaliando. Existem pacientes que não preenchem o critério de doação, e nem por isso o diagnóstico de morte encefálica tem que ser realizado com o mesmo rigor, com o mesmo respeito, com o mesmo rito protocolar que existe. Você pode falar alguns critérios mais comuns, assim, para quem pensa em comunicar a família que quer ser doador? Exatamente, é comunicar a família, né? No Brasil hoje, não existe uma forma de eu deixar em documento. Existe uma forma, por exemplo, que começou o ano passado, que toda pessoa que quer se manifestar à vontade, ele pode fazer uma declaração em cartório notarial, e aí você vai e faz uma declaração eu vou dizer assim, eu vou lá e faço essa declaração, mas ela é só para um efeito da família saber a minha vontade. Então, ela é importante, porque se a família for confrontada um dia, chegar nessa situação de ter que ser consultada da possibilidade da doação, é mais fácil para essa família tomar essa decisão, mas isso não é um documento que traz que o fato de estar em documento que se possa, por exemplo, retirar órgãos mesmo contra a autorização da família. Não funciona dessa forma. No Brasil é a família que vai autorizar. E aí a família tem as pessoas que podem, a lei diz que até o 2º grau consanguíneo, ou que seja, que tenha que comprovar a relação. Casos que fogem da regra, a gente tem que ir para uma ação judicial. Entendi. Carol, a segunda pergunta é, só quem é jovem pode doar? Não, como o Fernando falou, né? Qualquer pessoa hoje pode ser doadora. Não tem uma idade limite, né? Igual rins e fígados. Se a pessoa tiver 80, 85 anos, tiver critérios, ela pode ser doadora. Hoje não tem idade mais. Entendi. E tem alguma doença que de repente a pessoa já tem vida que já impediria ela de ser doador? Olha, algumas doenças oncológicas, né? Mas daí a gente precisaria de uma biópsia para saber. Não necessariamente não todas, né? Algumas doenças imunodeprimidas, né? Que também contraindica, tuberculose ativa. Na verdade, a gente pode fazer doação de vários tecidos, né? Se a gente fosse falar no contexto geral, né? A gente pode doar pele, ossos, válvulas cardíacas, tendões, córneas. Mas por uma questão de logística nossa, da nossa região, nós fazemos captação das córneas, né? Na verdade, a gente capta o globo ocular, né? Que chama-se enucleação do globo ocular. Esse globo ocular ele é encaminhado para um banco, que a nossa referência é o H8, ele vem para o banco de olhos do Hospital Universitário. E aí esse globo é processado, é extraído a córnea, e essa córnea depois ela é devolvida, lógico que se tem uma avaliação, mas ela é devolvida para o transplante. Então, na morte circulatória, a gente seria os tecidos, né? Na morte encefálica, é aí que
entra os órgãos, coração, pulmão, isso que a Carol falou, coração, pulmão, fígado, pâncreas, os rins, e aí mais os tecidos. E mais os tecidos. Então, na morte, você consegue ter o maior número de aproveitamentos de órgãos. Mas isso vai depender também do critério que a pessoa faleceu no hospital. Então, existem critérios que são de exclusão do doador. Existem profissionais médicos dentro do Sistema Estadual de Transplantes que fazem essa avaliação e que vão dizer que aquela pessoa que faleceu naquela instituição, ela não pode doar órgãos e tecido por tais critérios. E existem aqueles que vão falecer e que é decidido por critérios também de avaliação que, olha, não pode doar tais órgãos, mas outros podem. Então, exemplo, um paciente que faz hemodiálise, é óbvio, se tem problema de hemodiálise, porque ele tem um problema renal, ele tem uma falência dos rins, ele não pode doar um rim para transplante, mas ele pode, às vezes, doar o fígado. Então, ele tem que ser avaliado esse processo. Então, a gente diz que um doador ele pode doar vários órgãos, mas depois, dependendo da avaliação no momento da morte, né, e aí ele pode ou doar um ou dois tecidos, ou um ou outro órgão. A outra pergunta acho que você até já respondeu, a retirada dos órgãos para doação é dolorosa? É o que as pessoas às vezes perguntam, né? Mas assim, o falecido vai sofrer? Nós só conversamos sobre doação de órgãos a partir do momento que a pessoa faleceu, que ela morreu, tá? Saber a terminologia. E se ele morreu, ele não tem dor, tá? Então não tem processo doloroso nenhum para o doador, né? Eu falo que a dor é de quem fica, né? Uma dor física, uma dor espiritual, mas da família, né? Para o doador não tem dano nenhum, né? A não ser a retirada. Tem todo um critério também que é estabelecido por lei de recomposição desse corpo, tem toda uma ética médica na questão do fechamento, né, da região abdominal, a forma que se dá os passos, é tudo com rigor. A captação é feita de forma cirúrgica como se fosse em qualquer outra cirurgia. É uma captação que ela é demorada, não é um procedimento. Às vezes as pessoas até falam assim para nós, é arrancar os órgãos. Não, é retirar, é uma cirurgia. Então é complexa, que precisa do centro cirúrgico, precisa de todo um aparato institucional para se fazer. Então não se faz uma retirada de órgãos, coisa que numa sala de pronto-socorro, é dentro do centro cirúrgico, equipada, com profissionais, como em qualquer outra cirurgia de grande porte. Carol, o HU, ele só capta órgãos ou ele também faz o processo de transplante? Então, o HU, ele faz mais captações, mas a gente faz transplante de córnea, que também, né, não tem tanto, mas ainda é feito. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar. O primeiro transplante renal ao Paraná aconteceu lá no Rio. Então, o HU tem uma história com transplante. A gente tem que retomar isso, né? No Hawks, que o HU teve lá no passado. E isso é importante, né? Então, o HU já fez transplante de rins, né? Já fez transplante de fígado no passado. E hoje ele faz transplante de córnea e tem feito de ossos também. Tem feito de ossos também. É referência para transplante musculoesquelético. Não é exatamente o tema de hoje, mas eu acho que talvez pode surgir essa dúvida para o pessoal que está assistindo. Como que funciona transplantes entre vivos? Que a gente também recebe algumas perguntas nesse sentido. Quais são os órgãos que poderiam isso acontecer? Eu não sei se o HU tem alguma habilitação nesse sentido, acredito que não, mas de repente o Fernando pode... O transplante intervivo ele acontece assim, hoje a gente pode doar um rim, parte do fígado, parte do pulmão, e aí vai entrar medula óssea, sangue, cordão umbilical, enfim. Hoje, os hospitais que fazem transplante de intervivos, né? Nós chamamos assim, aqui em Londrina, a Santa Casa e o Evangélico, eles fazem transplante intervivo de rins, né? Transplante intervivo hoje, especialmente no mundo, chega perto dos 40% dos transplantes realizados no mundo. Hoje, ele é 40% desse volume no mundo. Mas a gente tem outras questões, né? Nós temos potenciais doadores.
no Brasil e no mundo. O que a gente precisa fazer é a conversão desses que são potenciais doadores em doadores realmente efetivos. Então, e para isso a gente precisa melhorar a conscientização da população de uma forma geral, tanto de profissionais da área da saúde, como da população em geral, no sentido de conscientizar a doação de órgãos. Se a gente consegue conscientizar mais pessoas, a gente diminui a taxa de recusa familiar. Diminuindo a taxa de recusa familiar, a gente aumenta o número de transplantes. Se você aumenta o número de órgãos, o número de transplantes, você vai diminuir a necessidade de órgãos intervivos. E lembrando que a doação interviva é uma cirurgia de grande porte e que tem o risco como qualquer outra cirurgia de grande porte. Uma cirurgia de Wilks, uma transplante de intervivo, é uma nefrectomia, é uma cirurgia grande que tem todo o risco também para quem doa. E pós-doação. E pós-doação, exatamente. E só familiares podem doar intervir? A legislação ela prevê que até o quarto grau consanguíneo pode autorizar, eu posso doar até um parente de quarto grau, seria um primo, por exemplo, e aquilo que foge à regra, autorização judicial. E aí precisa caminhar, tem toda uma questão de comitê de ética institucional, avalia esse processo, depois encaminha também para dar um parecer, e aí tem um parecer judicial também. Então a promotoria sempre está sabendo dessas situações, dando o seu parecer em relação a esse tipo de transplante, quando não é consanguíneo. Bom, a gente está se encaminhando no final do episódio, mas eu acredito que talvez tenham coisas que de repente a gente deixou de falar. Não sei se vocês querem trazer alguns números para a gente falar um pouquinho como é que está a situação aqui no Paraná. Dados do Ministério da Saúde, são mais de 40 mil pessoas esperando no órgão. Dados da Associação Brasileira de Transplantes, a VTO, ela traz mais de 64 mil brasileiros, porque ela coloca a questão da córnea também, são mais de 25 mil pessoas aguardando. Esse número aumentou depois do Covid, a gente tem que lembrar que o Covid trouxe uma doença que trouxe problemas para o mundo inteiro, para as diversas áreas, e a área do transplante foi uma delas. Nós estávamos numa ascendência crescendo, mas aos poucos veio o Covid e nós tivemos que se organizar dentro do processo. Os transplantes, alguns transplantes foram limitados, pararam de transplantar, alguns centros tiveram que suspender em função da própria doença. Então a gente está retomando novamente aquilo que a gente era pré-pandemia. O Brasil tem tido aumento no número de doações, tem o aumento no número de transplantes, obviamente, mas aí a gente está caminhando ainda, assim, tivemos um aumento importante recentemente, mas a gente tem que crescer muito mais, Então, para isso, nós precisamos, eu vejo de duas formas, conscientização dos profissionais da área da saúde, Então, todos nós, ligados à área de saúde, entendemos que quando se tem um paciente que está com suspeita de morte cefálica e que se confirma o diagnóstico dentro da instituição, tem muita coisa para fazer por ele ainda, porque a gente tem que pensar que ele pode ser um potencial doador e ele pode salvar a vida de outras pessoas. A gente tem que conscientizar a população em relação à doação de órgãos e diminuir dados, principalmente. O ano passado, o Brasil tinha uma taxa de 42% das famílias eram contra a doação de órgãos. Esse primeiro semestre desse ano, de janeiro a junho, 45%. Então, o Brasil sempre a gente ficou na faixa dos 40%. E a gente está com 45% de recusa de doação de órgãos. O Paraná vem sendo líder há alguns anos, com Santa Catarina, em relação a doadores de órgãos, E o reflexo disso é que hoje nós temos uma taxa de 25% em recusa, enquanto a taxa brasileira é 45%. Isso é trabalho árduo do Sistema Estadual de Transplantes, Central Estadual de Transplantes, organizações de procura de órgãos, nós somos em 4 no Paraná, e principalmente da CIDOT, porque é a CIDOT que está o tempo inteiro ligado aos pacientes, ligado às instituições. Então, é o papel da Carol aqui dentro do HU que faz essa diferença, porque é ela que faz o que a gente chama de busca ativa, que é avaliar esses pacientes que podem evoluir para morte cefálica ou não. E às vezes as pessoas às vezes olham para nós falando assim, vocês querem que as pessoas às vezes falecem para doar órgãos? Não, a gente quer, no contrário, a gente quer que a pessoa melhore. A gente vibra quando um paciente que
poderia estar em morte cefálica e que ele melhora. A gente vibra com isso. Porque que bom que ele melhorou. Só que se ele entrar, nós vamos fazer de tudo para fazer o diagnóstico e dar para aquela família a oportunidade de ajudar o próximo. A doação é isso, é oportunidade para as famílias de ajudar. E aí, aqueles que puderem, as famílias autorizam, né? É por isso que, vamos dizer assim, o lema do Paraná, o slogan do Paraná é doação de órgãos, fale sobre isso. Eu sempre digo, fale sobre isso com a sua família. A minha vontade, e eu sempre brinco isso aí, é que todos nós falássemos sobre doação de órgãos, por exemplo, no almoço de domingo. E para mim, acho que o almoço de domingo não tem uma definição de almoço de domingo, é aquele que tem macarronada, maionese e um frango assado. É que eu acho mais família que isso. É nesse momento que a gente deve falar se a gente é a favor ou contra a doação de órgãos. E é nesse momento que a gente tem que falar assim, se eu, Fernando, eu venho a falecer, como que eu quero que aconteça, né, o meu enterro, o meu velório? Então, essas questões que a gente deve discutir para que lá na frente, quando a gente tem uma família e que a gente consulta essa família da possibilidade, essa família saiba a vontade do ente que faleceu. Ela se torna algo mais tranquila. Tem a dor do luto, tem a dor da perda, tudo, mas ela toma uma decisão mais tranquila, dizer, olha, fulano falou que ele queria ser enterrado assim, que ele gostaria de ser um doador de órgãos, e para nós a gente vê que as famílias que trazem isso, depois elas trazem para nós algumas informações que são importantes. Isso ajuda a amenizar um pouco mais o luto, ajuda a ressignificar a morte, a entender um pouco mais essa nossa finitude aqui. Sim, Fernando, e importante também o trabalho de disponibilidade de vocês, de vir nesses espaços, de justificar alguns mitos, falar como que é realmente o processo, porque é uma decisão num momento muito difícil. O falar sobre isso antes, acredito sim que, né, dê uma tranquilidade para o familiar tomar essa decisão, se você já sabe. E vocês também se disponibilizarem a vir falar sobre isso aqui nesses espaços educativos mesmo, é muito importante para mostrar o quanto no Brasil é sério essa questão da fila única, não tem se é privado, se não é. Isso é muito legal. Carol, vou aproveitar. Você pode falar um pouco como é essa abordagem, né, familiar? Eu acredito que deve ser algo bem treinado, né, pelos profissionais. Isso, assim, a gente, como o Fernando falou, a gente trabalha em conjunto, né? E após a confirmação do diagnóstico, aí sim a gente conversa com a família. Primeiro a gente retira todas as dúvidas e deixa a família trazer pra gente, né? Porque normalmente eles falam, e agora? Né? Então aí, se o paciente tem critérios, daí a gente começa a conversar com a família sobre isso. Normalmente são pouquíssimas famílias que já conversaram sobre isso, porque igual o Fernando falou, pra gente conversar, a gente tem que falar do morrer, da morte, então são poucos que falam sobre isso. Mas a gente vai tirando todas as dúvidas, porque é um direito livre, mas ele é esclarecido, né? Então a gente vai conversando, desmistificando muita dúvida, muita coisa que sai na mídia, né? Então, assim, é um processo bem complicado, mas a gente, assim, vem tendo vários desafios, cada família traz uma questão diferente, mas estamos tendo sucesso. Sim. Daí Para nós, né, você comenta, Fernando, destaque, o HU, né, também. Você pode falar um pouquinho desse reconhecimento da OPA? Nossa, a gente ficou bem feliz, né? Porque ano passado a gente foi o maior notificador do Paraná, com os números bem elevados desde a pandemia para cá, né? Mas assim, a gente ficou feliz porque o papel é muito grande, aumentou muito, tem 6 UTIs, então a complexidade do paciente são pacientes muito graves, normalmente aqui também é referência para pacientes neurológicos. Então, é um processo muito árduo, a gente tem a ajuda da equipe médica, equipe de enfermagem, psicóloga, fisioterapeuta, assistentes sociais. Então, a gente acolhe muito essa família, tem uma rede de apoio muito grande, e a gente está feliz com os números e tomara que a nossa taxa de aceite aumente também. É importantíssimo falar em vida sobre isso. E nós temos até alguns casos, às vezes, em outros, que o HU ele sempre abraça a campanha do Setembro Verde há alguns anos. É algo que a gente sempre está envolvido. E a gente já teve até alguns casos assim, de depoimento que a família tanto
em algum momento teve que autorizar a doação, em outro momento teve que receber. Então, sensibilizar as pessoas que elas também podem, em alguma outra situação, estar do outro lado, né? Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro. Então, acho que essa sensibilização também de que você pode estar desse lado autorizando, mas quem sabe mais pra frente você também não precisa, né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, tire as nossas dúvidas. É igual a gente fala, né? Até a gente usa em algumas entrevistas que a chance da gente precisar receber um órgão é muito maior do que a gente doar, né? Então, a gente sempre fala isso pra família. Então... Hoje são 64 mil brasileiros na fila, isso estava registrado, mas nós fechamos o ano passado, em dado da associação, chegou 14 mil e poucas mortes encefálicas. Nós temos 64 mil pessoas na fila. Desses 14 mil que tiveram seu diagnóstico de morte encefálica, apenas 4 mil e pouco puderam ser doadores, ou efetivou, porque alguns tiveram contraindicação, outros tiveram episódio. Nós tivemos 4 mil só doações de múltiplos órgãos no Brasil. Então a chance de a gente vir ser precisar de um órgão, ela é maior do que a gente vira ser um doador ungido. Então a gente sempre tem que pensar nisso, né? E se fosse comigo? E se fosse com um parente? E a gente, às vezes fazendo, né, algumas coisas assim, eventos que a gente vai, sempre tem alguém que, ou que conhece alguém que estava na fila, ou tem algum parente muito próximo que está na fila, né, ou que já foi transplantado, né? Então, e às vezes a gente tem poucas pessoas que tiveram ali a oportunidade de doar. Então a chance de precisar é bem maior. E normalmente também as famílias que no primeiro momento falam ou não, depois normalmente elas se arrependem. Só que daí, igual a gente fala, é no momento difícil, é no momento doloroso, mas é só aquele momento ali que você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas. Então, por isso que a gente fala, conversa, fala mais sobre isso. Seja o sim de alguém. Sim, facilita muito, né, pra família, assim, a gente já falou. E vocês já falaram com as famílias? Já, com certeza. Eu tenho uma filha de 14 anos, né, e ela me pegou um dia, eu acho que ela devia ter uns 10 anos, né, tem uns 4 anos atrás, e assim, eu trabalho nesse processo há 14, então, quando ela nasceu, eu tinha acabado de iniciar no processo da doação de órgãos, e um dia eu cheguei, lógico, você chega triste em casa, porque, né, a gente tem os dois lados, né, a gente tem a família que doou, mas a gente está sensibilizado com a forma que aconteceu ali o falecimento. Mas, se não me engano, era um dia que a família tinha recusado. E aí eu estava triste, minha filha falou assim, dia de conversa, minha esposa é enfermeira, então a gente discute muito, troca muitas ideias, troca figurinhas, né? O que poderia ter feito aqui, ali, ela não trabalha com doação, mas entende do processo. E minha filha falou, mas por que as pessoas não doam? Minha filha tinha 10 anos na época. Ela falou, pai, mas pode fazer alguma coisa depois da morte? A gente não vai ser enterrado? Né? Quando meu pai faleceu, quando meu sogro faleceu, ela falou assim, fui colocado na caixinha, né? Quando ela viu, meu pai faleceu, ela estava com 3 anos e pouquinho, então ela viu que colocou lá no tribunal, foi colocado na caixinha. Foi depois que a pessoa entra na caixinha, não dá para fazer nada. E por que as pessoas não doam? E aí eu falei assim, filha, porque tem, né, o motivo do que levou à morte, o momento, né? A gente também tem que entender esse lado. Então, para ela, é algo natural, né? O jovem, a criança, é algo natural. Então, é quem a gente, eu falo assim, que é um público que a gente tem que ir atrás, que explicar esse processo para eles. Eles são o nosso futuro, né? Então, em casa, assim, tipo, um acordo, né? Eu, minha esposa, e principalmente, se minha filha hoje está com 14, precisar que ela tome essa decisão. É lógico, do ponto de vista legal, ela não vai tomar essa decisão, né, menor de idade, mas se precisar da fala dela, tenho certeza absoluta que ela é a favor da doação de órgãos, e tanto para, né, se acontecer alguma coisa comigo ou com a mãe, e ao mesmo se acontecer uma coisa com ela, né, a gente não quer que isso aconteça, mas isso é um desfecho natural do ser humano, né, mas não vamos ficar aqui ad eterno, né, então vai acontecer um dia, e aí se acontecer a gente puder ajudar outras pessoas dentro da possibilidade da ajudar. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui nesse episódio. Esclareceu várias dúvidas. Muito obrigada. A gente que agradece, né, Fernanda? É uma oportunidade de estar falando sobre esse tema, ainda mais no mês de setembro, né?
E é isso, gente. Doe órgãos, salve vidas, seja assim de alguém. Né? O mês de setembro, que é o mês alusivo à doação de órgãos, a gente está comemorando dia 27 de setembro. Então, eu falo que a doação de órgãos a gente tem que falar todos os dias, né? Não só em setembro. Mas setembro é o mês de referência, né? É o mês que a gente tem para se conscientizar. Agradecemos, né, o espaço. Eu, em nome da coordenadora, da Emanuele, que é coordenadora da Oprina, agradeço esse espaço que vocês estão disponibilizando para a gente estar trazendo um pouco de informação para a população que às vezes não tinha essa informação ou que tinha dúvidas, né? Eu fico feliz se alguma pessoa tinha alguma dúvida, e a gente, nesse momento de bate-papo aqui, nós conseguimos esclarecer essas dúvidas e tirar, e quem sabe uma pessoa que era contrária à doação, talvez por um mito ou uma história que ouviu lá atrás, tenha mudado de opinião hoje. E a gente está disponível, se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar para a gente, que a gente procura os profissionais para esclarecer. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio e até a próxima!